essa delação do senhor Joesley Batista, em que está flanando leve e solto, livre, quando outros delatores estão mofando nas cadeias, é o caso de Marcelo Odebrecht, há de se perguntar, por que 2 pesos e 2 medidas? Por que um pode sair sem sequer ter tornozeleiras, ou ficar em prisão domiciliar, ou ter o seu passaporte retido pela Polícia Federal, e pega o seu jatinho e vai para Nova York, está livre para andar onde bem quiser. E o seu Marcelo Odebrecht, entre outros que estão também presos, ministro Palocci, não tem o mesmo benefício, a mesma imunidade. Foi concedida ao delator uma imunidade. E é isso que a população se pergunta, mas como? Então o crime compensa. O crime compensa. Ficou muito fácil essa atitude do senhor Joesley Batista. Eu queria dizer que esta operação que foi há pouco mencionada aqui pelo senador Ataídes Oliveira, em relação à investigação da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, precisa ser investigado. A CVM tem uma resposta que dar breve e quanto mais rápido, melhor ao nosso país, relacionada aos ganhos obtidos na semana passada em relação à especulação com o dólar, que adveio, evidentemente, da divulgação, da delação e das gravações feitas na ação controlada, é o termo técnico, da conversa do senhor Joesley com o presidente Michel Temer. Não entro no mérito porque é condenável sob todos os aspectos que o presidente da República tenha se submetido a fazer aquelas declarações a este empresário. Portanto, não vou entrar no mérito, mas apenas lembrar dessa circunstância que envolveu esta delação. E ele ganhou, aí, segundo os dados que o senador Ataídes deu, 711 milhões de reais. 711 milhões de reais foi, aliás, o prejuízo numa semana, na venda de ações que iam cair de valor por a delação, e o dólar iria subir. Então, ele vendeu ações e comprou dólares. Ele ganhou nas duas pontas, porque ele teve a informação privilegiada que ele era o agente da especulação. Era ele o dono da informação. Ele manipulou a informação no mercado em seu próprio benefício. Ele sabia do tamanho do estrago que ele ia fazer na nossa economia, senador. Na área financeira, que é muito sensível às crises políticas. Agora, vejam só, 711 milhões, senador Cristóvão, foi também o prejuízo apurado pelo BNDES, segundo o levantamento do Tribunal de Contas da União, na operação feita pelo BNDES, numa das empresas do senhor Joesley Batista. 711 milhões foi a apuração que fez o Tribunal de Contas da União em relação a este processo. Por quê? Porque foi dado a ele essa imunidade com nenhuma perturbação, podendo sair livre, leve e solto, apesar do prejuízo dado ao mercado financeiro do Brasil, à especulação com o dólar, à questão na Bolsa caindo e também ao prejuízo dado ao BNDES. Isso apenas na primeira investigação relativa a uma compra de ações. Não há também como dizer que ele correu risco de vida para fazer ação controlada. É subestimar também a inteligência da gente que, entrando num palácio, alguém fosse representar risco de vida. Ou indo para um ambiente fino, um restaurante ou uma conversa, aonde frequentou tantas vezes o Palácio do Planalto e o da Alvorada, seguramente, porque a desenvoltura do grupo se dá num aumento, faturamento líquido, 2003.
2003. A alta de 2003 a 2016, a posição foi um crescimento de 8.900%, saindo de um faturamento líquido em bilhões de reais de 1,9 para 170,4 bilhões o faturamento em 2016, coincidindo exatamente com os governos Lula, 2 mandatos, e Dilma, 1 mandato e meio. Então, o prêmio ao senhor Joesley foi disso. Ele mesmo que disse que entregou numa conta particular dele 80 milhões de dólares para Dilma Rousseff e 70 milhões de dólares para Lula, numa conta particular fora do Brasil, numa conta no exterior. Então, quer-se saber, basta um simples olhar dos órgãos fiscalizadores do Banco Central para rastrear, e é muito fácil, os órgãos competentes aqui e no exterior, de rastrear o caminho desse dinheiro. Da mesma forma que o dinheiro do deputado Rodrigo Loures está lá com as suas cédulas marcadas, numeradas, vai ser rastreado esse dinheiro. Por que não rastrear também esse dinheiro que foi colocado nas contas dos 2 ex-presidentes Lula e Dilma? Ninguém é santo nesta jogada. Ninguém é santo nesta jogada.